Eu não sei se eu tô sendo muito conspiracionista nisso que eu vou falar agora, mas com erros assim tão absurdos que não fazem muito sentido, eu só posso imaginar que esse estudo foi feito assim, ou passou pela revista meio que de má fé, assim. Pode ser. Aí entra naquela questão de conflito de interesse. Os autores podem ter conflito não só financeiro, né, mas intelectual, realmente de acreditar muito naquela hipótese. E, cara, dependendo da formação da pessoa, dependendo do que ela trabalha, que ela faz, assim, tanto em termos de pesquisa quanto background acadêmico, você pode ter uma inclinação muito forte a querer realmente, sabe, forçar um resultado positivo. Eu tive a possibilidade de fazer, eu vou contar daqui a pouco isso. Eu tive a possibilidade de fazer isso no meu TCC. Na época que estava finalizando meu TCC, finalizando não, fazendo no caso, eu estava fazendo 2 trabalhos de revisão sistemática e meta-análise, era exatamente isso. Só que com assuntos diferentes, né, completamente diferentes. Mas eu vou voltar nisso depois que a gente finalizar o negócio da Omega 3. Mas eu poderia ter feito isso, justamente forçar um resultado. É muito fácil você forçar um resultado em qualquer estudo, e meta-análise mais ainda. Por exemplo, essa decisão de você incluir esses trabalhos que claramente estavam outliers, pô, tipo, um cara que não tem conflito de interesse com o ômega 3, ou uma pessoa que não tem nenhuma particularidade assim, eu quero que funcione ou não, essa pessoa ia ver e claramente ia falar, tá, calma aí, tem uma coisa errada com esses 2 Você é trabalhos. mais forte que o ansiolítico. Exato, é implausível. E aí ele teria que investigar esses 2 estudos. E os autores não investigaram. Por que não investigaram? Provavelmente eles ficam menos inclinados a ir atrás desses estudos e ver se realmente dá para confiar nesses resultados, porque você gostou do resultado final. Então é mais conveniente para você tá, pô, maneiro, deu resultado positivo, então não vou mexer, sabe? Tipo, deixa, vou tentar mandar para uma revista, se passar, maneiro, foi publicado, e aí a gente ganha um artigo publicado numa revista boa, com conclusão positiva, que vai ser muito citado, vai ser muito falado, e eu vou ser recompensado por isso. Tipo, a ciência funciona assim, sabe? Então a gente tem muitas coisas que nos influenciam, nos induzem a certas más práticas, inclusive. O meio científico, assim, não é tão nobre em chegar na verdade e vou causar o melhor benefício para a sociedade. Muitas vezes a gente não... Na verdade, isso é para poucos. É minoria. É a minoria. Infelizmente, a gente tem incentivos grandes, não só por causa de vieses, tipo, pessoais, cognitivos, assim, mas incentivos do próprio meio, assim, sabe? Incentivar a quantidade de publicações em vez de qualidade. Então, tipo, um cara que tem 10 publicações em revistas não tão boas assim, que não tem tanta relevância, é um estudo que foi dividido em umas 5 publicações, cada um analisando uma coisinha diferente, e aí eu tenho 5 artigos. Esse cara é mais premiado em qualquer concurso para docência, por exemplo, ou algum concurso que olhe para currículo, do que um cara que produziu um paper, publicou um paper muito incrível, extraordinário, que modifica a prática clínica no JAMA, por exemplo. Esse cara que publicou e que fez um benefício enorme para muita gente no mundo, não vai ser tão premiado quanto o cara que produziu 5 artigos que possivelmente todos eles eram irrelevantes, por exemplo. É uma loucura. Então, tipo, quando a gente vê algum cara, assim, no Reels, no Instagram e coisa assim, falando de alguma coisa específica, tem evidência que é ruim pra saúde, coisas assim, não necessariamente o cara também tá meio que agindo por interesses ali, né? Ele pode só ser uma vítima desse sistema, né? Eu acho que a maioria. A maioria. Interessante. Eu refleti muito sobre isso durante um tempo, sabe? Será que é má fé ou é ignorância, por exemplo? E, primeiro, não tem como separar, tipo, isoladamente os dois, sabe? Não dá pra dizer que uma pessoa é só por ignorância. Quer dizer, até tem. Eu acho que esse é um caso, assim, de esse lado, tipo, esse ponto aqui da ignorância, eu acho que tem como ser, de fato, só ignorância e não ter nenhuma má fé. E a pessoa que realmente não é informada adequadamente sobre as coisas, ela pode falar uma bobagem muito grande, simplesmente porque não conhecia sobre o assunto, e se ela for informada, ela vai conseguir mudar de opinião, tranquilamente. Só que muda de opinião é muita minoria. Exato. Então, assim, apesar de ser possível, eu vejo que é muito raro isso acontecer. Algum grau de má fé que a gente poderia pensar também que seria... É difícil dizer que é exatamente má fé. A gente poderia incluir nessa categoria incentivos. Tipo assim, a pessoa tem algum ganho com isso, algum ganho secundário. Então, muitas vezes não é necessariamente má fé propriamente dito, ou pelo menos não tão ruim assim, tipo, ela não é uma pessoa ruim, mas ela tá ganhando alguma coisa em troca com aquilo, sabe? Então, Pode ser que um suplemento X não faça mal pras pessoas, mas eu vou divulgar que isso aqui faz bem porque eu ganho dinheiro com isso. Exato. E aí, assim,
por exemplo, uma pessoa que ganha um dinheirinho com alguma coisa que não faz tão mal assim, e ela acredita que funciona porque convenceram ela, ou porque ela não tá com esse conhecimento que a gente tá trabalhando aqui, de, pô, eu tenho que avaliar o quanto que eu confio nas coisas. Nem todo estudo é confiável e tudo mais. Se ela não tem esse conhecimento, ela ganha alguma coisinha em troca, e ela tá nessa circunstância em que ela tem algum ganho secundário, e esse ganho secundário, assim, ele é muito importante para ela, vai ser muito difícil ela mudar de opinião, porque ela tem algum ganho ali. E não é necessariamente por má fé, tipo, ela não tá sendo uma pessoa ruim necessariamente, mas é importante para ela se sustentar, por exemplo, ela precisa ganhar dinheiro. Ela, sabe, e talvez aquilo faça sentido já para ela, porque ela introjetou muito aquela realidade, aquela verdade na realidade dela. A perspectiva dela, tipo assim, isso aqui funciona sim, isso aqui é verdade sim, não pode ser diferente, sabe? Então, nesses casos, mudar de opinião é mais difícil ainda. E não envolve, sabe, não é só a pessoa ser humilde, tipo assim, você não tem humildade para aceitar que tá errado. Tipo, é mais complexo do que isso, sabe? Muitas vezes não é bem falta de caráter ou falta de humildade, mas Sim. sim você tá muito investido naquela Sim, a pessoa verdade. passou, sei lá, 20 anos naquilo, ela se identifica com aquele conhecimento, faz parte de quem ela é, né? Exato. É difícil você Uhum, mudar, impacta seu próprio eu, né? Sua aham, própria percepção exato. de eu, assim. Muitas vezes faz parte do conjunto central, assim, de valores da pessoa. Nossa, total. E aí você... Nossa, aí complica. Sim, tipo assim, minha vida... Qual o sentido da vida, se Exato, isso aqui não é, exato, exato. sabe? Então, é compreensível muitas vezes, sabe? Só que não é só porque é compreensível que não é uma coisa que a gente que a gente não pode criticar, ou que a gente não pode contra-argumentar, por exemplo, que a gente não precisa esclarecer, né? Eu acho que é importante dissociar isso também, né? Ok, as pessoas fazem coisas por motivações diversas. Tipo, elas fazem e falam coisas por motivações diversas, né? E eu posso entender o porquê que você está vendendo algum produto, ou vendendo alguma narrativa, ou falando alguma coisa, ou propagando determinada ideia. Eu entendo plenamente. E eu não vou ficar julgando você. Eu não estou aqui para, sabe, dizer se você é uma boa pessoa ou uma má pessoa por causa disso, se você está certo ou errado, se eu acho aceitável que você faça isso ou não. Eu acho que muita gente faz isso na internet e talvez eu até cometa esse erro, assim, de fazer às vezes, só que cada vez mais eu tento ficar mais alerta em não fazer isso. E se é para discutir sobre algum assunto que está sendo publicamente debatido, é para falar sobre o assunto em si. Gente, não tem nada contra a pessoa em si. Exato, exato. E não ficar fazendo esse julgamento, né, sobre a pessoa. E compreender por que ela tá falando aquilo, se for compreensível, né, tipo, se você conseguir entender. Qual que você acha que hoje é o maior mito, assim, que é difundido, tipo, nesses reels da vida, nesses profissionais, coisas assim? Qual que é que você vê que é o que pode ser tanto o maior mito, mas também aquele que pode ser até prejudicial, assim, pra vida da pessoa? Tá. Eu vou... Essa resposta é muito difícil pontuar uma coisa, tipo, muito específica, sei lá. Eu poderia falar que o maior mito, que eu acredito que seja muito divulgado, seria benefícios cognitivos de suplementos. Tipo assim, você vai ficar mais atento, você vai ficar mais focado, você vai ter um desempenho melhor nos seus estudos, você vai ficar mais acordado ou vai ter mais energia ao longo do dia no momento em que você deveria ser mais produtivo, você vai aumentar a sua produtividade, você vai conseguir melhorar seu desempenho, sei lá, acadêmico, profissional, você vai conseguir memorizar mais informações. Tudo isso são promessas que as pessoas inferem, né, o público vai inferir a partir de uma alegação, que é tal suplemento melhora a sua cognição e sua memória. Então, a partir dessa alegação, um monte de gente vai inferir isso, inferir todas essas conclusões, todas essas verdades, essas coisas vão passar a ser verdade, e essa pessoa vai começar, muitas vezes, a comprar um suplemento, ou ela vai, daqui a pouco, recomendar para outras pessoas comprarem, e pode ser um suplemento que é inócuo, que, tipo, beleza, no máximo, no pior das hipóteses, é um placebo. Mas pode ser alguma coisa que seja um problema para a pessoa, não só fisiologicamente, mas também com custo, com preocupação. Então, assim, tem casos assim, sabe? Sei lá, suplementos para cognição, por exemplo, seria um caso. Mas eu vou dar uma resposta mais genérica, mais geral. O que eu acho que é mais problemático é todo o conjunto de coisas, alegações,
ou recomendações que fazem na internet, assim, que muitas vezes podem ser totalmente falsas ou podem até ter algum grauzinho de verdade. E aí talvez nessas situações seja mais problemático ainda, quando tem algum grauzinho de verdade. Que quando você soma tudo isso, você vê que, cara, mesmo que isso tudo seja verdade e que seja cientificamente plausível, cientificamente comprovado, tipo, tudo isso aqui que esse pessoal falou de fato faz mal, tudo isso aqui que esse pessoal falou de fato faz bem. A probabilidade de que você somando tudo isso, você tenha um impacto significativo de magnitude importante na vida das pessoas é muito pequena. Tipo, daí se a gente pegar esse conjunto de informações, daí o que eu chamo, né, de intervenções, ou seja, de comportamentos, ou seja, de simplesmente passar a fazer alguma coisa, ou comprar alguma coisa, ou comer alguma coisa, que tem um efeito trivial, se é que eles existem, sabe? Efeitos pequenos, basicamente. Então, tipo, a gente se preocupar com nuances, coisas muito pormenores muito específicos da nossa alimentação, ou de alguma suplementação que provavelmente vai fazer um efeito muito pequeno ou nulo, e colocar isso na cara das pessoas a todo momento, e um monte de coisa assim, sabe, que tipo, tem a possibilidade de serem efeitos muito negligíveis, assim, e bombardear as pessoas com esse tipo de coisa. Por que eu acho que é um problema? Primeiro, porque isso vai gerar sobrecarga de informação. Tipo, inclusive, eu recebo essas perguntas todos os dias. Eu abro uma caixinha, tem pelo menos uma pergunta falando como é que você lida com sobrecarga, com excesso de informação na internet. Tipo, você abre todo mundo, é um monte de gente falando coisas diferentes, para uma direção ou para outra. Exato. Você começa a se preocupar com tudo. Tipo assim, você fica... Esse alimento aqui é um problema. Esse outro... Sabe, daqui a pouco você consegue construir uma lista de alimentos que podem ter diversos efeitos na sua saúde e você vai se preocupar com todos eles. E não é só alimento. Tem as exposições. Então, minha tábua, a tábua que eu uso para cortar meu alimento, a garrafa que eu uso não sei o quê, é o pote. Então, tipo, olha... Se você for levar, tipo, ao pé da letra, realmente, tudo que você é exposto na internet... Vai ser mais prejudicial você ter que se preocupar com tudo isso. Vai ser muito estressante. Exato. É muito estressante, ansiogênico. Tipo, você perde muito tempo da sua vida também, não só consumindo esse tipo de informação, que no fundo talvez não vai mudar. Total. E não só consumindo esse tipo de informação, mas você perde tempo também interagindo com ela, tipo, engajando nesse tipo de coisa, porque muitas vezes elas mudam o seu comportamento. E mudam de uma maneira que pode interferir de forma significativa na sua rotina, na sua vida. E na vida de outras pessoas também. Então isso também muitas vezes... E aí vamos mais para uma consequência que é meio que invisível, tá? Mas é super comum, principalmente com alimentação. Você faz uma mudança de alguma coisa que te falaram, o que você viu que era plausível na internet, e essa mudança não tem repercussões só na sua vida, você não vive isolado. Você vive, por exemplo, num contexto familiar. E talvez essa mudança possa causar certos desconfortos em relação à sua família, às pessoas que moram com você. E aí isso entra naquele guarda-chuva que a gente chama de repercussões negativas ou indesejáveis em termos psicossociais, por exemplo. Então essa questão de ansiedade, essa questão de você ficar sobrecarregado com um monte de informação, e em aspectos sociais é você ter algum problema, né, algum desconforto nas relações sociais, e aí pode ser na sua rotina, em eventos que você vai. Não, eu vou nesse evento aqui, mas eu não posso fazer tal coisa, eu não posso comer tal coisa, ou, sabe, eu fico preocupado muitas vezes. Tipo, só o fato de você ficar preocupado já é uma consequência negativa, sabe? Mesmo que não tenha um comportamento sendo modificado. E aí, enfim, isso é toda uma repercussão para a pessoa, certo? Do que esse monte de informação está causando para as pessoas. Que inclusive tem gente que critica muito isso, chamando, eu gosto até desse termo, mas eu evito falar por causa do algoritmo. A gente pode falar? Pode. Tá, não é nada muito obsceno, né? Tipo, o pessoal chama de information porn, que é basicamente, tipo, você consumir um monte de informação que realmente não vai mudar nada na sua vida, sabe? Mesmo que seja informações em saúde, tipo, eu tô me informando sobre questões em saúde aqui, você só tá ficando mais neurótico com algumas coisas que provavelmente não vão fazer diferença na sua vida, ou vão fazer essas diferenças negativas que a gente comentou agora. E mais um ponto, que eu acho que é o mais problemático, inclusive, é você, ao mesmo tempo que você se preocupa mais com coisas irrelevantes e perde mais tempo com coisas irrelevantes, você, obviamente, vai estar consumindo o tempo e a preocupação que você teria com coisas que são realmente importantes.